No sul da Colômbia, onde a imponente Cordilheira dos Andes se encontra com o rio Magdalena, nasce uma terra envolta em mistério e beleza selvagem. Essa região, marcada por vales profundos e florestas densas, foi durante milênios um ponto de encontro de culturas ancestrais. Existe aqui um lugar onde o tempo parece ter parado. O Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimônio Mundial da Unesco desde 1995. Entre neblina e verde exuberante, este parque guarda um dos maiores enigmas das Américas, um verdadeiro santuário de pedra que desafia o tempo e a compreensão humana. Centenas de estátuas de pedra, com olhos vazios e formas que misturam o humano e o divino, vigiam silenciosamente o local. Algumas têm dentes de felino, outras seguram bastões ou animais, sugerindo poderes sobrenaturais. Não há registros escritos, apenas arte monumental esculpida em rocha vulcânica, resistente ao tempo e à erosão. Os antigos habitantes deixaram apenas pistas visuais, como se quisessem que seus segredos permanecessem ocultos. O parque é uma vasta necrópole, onde mortos eram honrados com rituais complexos e protegidos por figuras imponentes. Túmulos subterrâneos, câmaras funerárias e oferendas revelam uma sociedade profundamente espiritual, preocupada com a vida após a morte. As esculturas estão espalhadas pela paisagem, integradas ao ambiente, cada uma contando uma história em uma língua perdida. Algumas estão alinhadas com fenômenos astronômicos, sugerindo conhecimentos avançados de astronomia. Representam guerreiros, xamãs, animais sagrados e seres fantásticos, cada um com símbolos e ornamentos que intrigam pesquisadores até hoje. Juntas, essas figuras formam o maior conjunto de esculturas megalíticas da América do Sul, superando até mesmo sítios famosos como Stonehenge, em quantidade e diversidade. O mistério de San Agustín fascina arqueólogos, historiadores e visitantes do mundo todo. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem construiu essas obras, nem por quê. O parque convida todos a desvendar os segredos de uma civilização desaparecida há mais de 2000 anos, deixando perguntas que ecoam entre as pedras e o silêncio da montanha. No coração de Huila, entre vales profundos e montanhas cobertas de névoa, San Agustín é o portal para um universo enigmático, onde o passado ecoa em cada pedra esculpida. Entre os séculos I e VIII, floresceu aqui uma sociedade conhecida apenas como cultura agustiniana, sem registros escritos, sem nome próprio, mas com uma herança artística imortal. Eram agricultores habilidosos, cultivando milho, mandioca e batata em terraços cuidadosamente construídos, vivendo em pequenas comunidades e organizando-se em torno de centros cerimoniais. Chefes políticos e religiosos eram enterrados em tumbas complexas, guardadas por estátuas monumentais, sugerindo uma sociedade hierárquica e profundamente espiritual. A arte agustiniana, com mais de 500 estátuas, revela uma visão de mundo conectada à natureza e ao cosmos. Os escultores utilizavam ferramentas de pedra e técnicas de abrasão para dar forma a blocos de andesito, criando figuras de até 4 metros de altura. Animais como jaguar, serpente e águia simbolizavam poder, fertilidade e espiritualidade. Os detalhes geométricos e expressões intensas sugerem rituais de transformação e crenças em mundos paralelos. Muitas esculturas mostram a metamorfose de humanos em animais, possivelmente representando xamãs em transe ou ancestrais protetores, conectando o mundo terreno ao espiritual. Por volta do século VIII, a produção artística cessou misteriosamente e a população desapareceu, deixando para trás tumbas, estátuas e um dos maiores enigmas arqueológicos do continente. Até hoje, estudiosos debatem se guerras, mudanças climáticas ou migrações explicam esse sumiço repentino. O legado desse povo sem nome permanece vivo nas pedras,
inspirando novas gerações a decifrar os segredos de San Agustín e a imaginar as histórias ocultas sob cada escultura. As estátuas de San Agustín, espalhadas por vales e colinas do sul da Colômbia, variam de pequenas figuras a colossos de impressionantes 7 metros de altura. Todas foram esculpidas em rocha vulcânica, material abundante na região, mas de difícil manejo, o que evidencia a habilidade e o conhecimento técnico dos antigos escultores agustinianos. 3 grupos principais se destacam entre as centenas de estátuas: figuras humanas, híbridos homem-animal e representações de animais sagrados, como jaguares, águias e sapos. Muitas dessas esculturas representam xamãs em transe, figuras centrais na cultura agustiniana, responsáveis por conectar o mundo dos vivos ao dos espíritos e ancestrais. A maioria das estátuas foi encontrada guardando túmulos e montículos funerários, sugerindo que atuavam como protetoras da alma dos mortos e como sentinelas dos portais para o além. Suas expressões ferozes e ameaçadoras sugerem uma função de proteção contra maus espíritos e invasores, reforçando a ideia de que eram guardiãs espirituais. Outras, com feições serenas e pacíficas, evocam a presença de ancestrais ou divindades benevolentes, talvez responsáveis por guiar e abençoar a comunidade. Cada estátua é única, feita sob encomenda, com traços personalizados que possivelmente refletem a identidade, o status ou a personalidade do sepultado. O nível de detalhamento varia bastante, indicando diferentes períodos de produção, oficinas especializadas ou até mesmo clãs distintos dentro da sociedade agustiniana. Essa diversidade fascina pesquisadores há mais de um século e reforça o mistério sobre a organização social, as crenças e os rituais desse povo enigmático. Teorias arqueológicas sugerem que San Agustín era um importante centro cerimonial e de peregrinação, conectado a outras culturas andinas por rotas comerciais e trocas culturais. Hoje, as estátuas continuam a impactar a cultura local, inspirando festas, lendas e pesquisas, e mantendo vivo o legado das guardiãs milenares de San Agustín. A religião era o centro da vida agustiniana, refletida em tumbas, estátuas e rituais que permeavam o cotidiano e os grandes eventos da comunidade. O parque era um grande centro cerimonial, onde a morte era vista como passagem para outra existência. A Fuente de Lava-Patas, um riacho esculpido com figuras de animais e seres míticos, era palco de rituais de purificação e fertilidade. Durante as cerimônias, sacerdotes e xamãs guiavam processões ao longo das águas sagradas, entoando cânticos e depositando oferendas de flores, sementes e pequenos objetos de cerâmica. Acreditava-se que a água, ao fluir sobre as esculturas, ativava o poder espiritual dos símbolos ali gravados. As técnicas de construção surpreendem. Blocos de rocha eram transportados por longas distâncias e esculpidos com precisão, usando ferramentas simples de pedra e madeira. Muitos símbolos gravados representam animais de poder, como jaguares, águias e serpentes, associados à proteção, transformação e renascimento. A dualidade é tema recorrente, com estátuas duplas representando vida e morte, dia e noite, masculino e feminino. Essas imagens sugerem uma visão de mundo baseada no equilíbrio entre opostos, onde o ciclo da natureza era celebrado em festas sazonais e rituais de passagem. O xamã, mediador entre mundos, usava plantas alucinógenas como o iagé para entrar em transe, comunicando-se com ancestrais e espíritos da natureza. Nessas jornadas espirituais, buscava orientação para curar, proteger e garantir a harmonia da comunidade. Símbolos como espirais, olhos e presas aparecem repetidamente, sugerindo temas de renascimento, vigilância e poder sobrenatural. Arqueólogos interpretam essas imagens como registros de mitos, mapas astrais
ou até advertências espirituais. As estátuas de San Agustín são, assim, testemunhos silenciosos de uma espiritualidade profunda, onde cada pedra guarda segredos de cerimônias ancestrais e do eterno diálogo entre o visível e o invisível. Por volta do século VIII, a cultura de San Agustín entrou em um período de declínio misterioso, marcando o início de um dos maiores enigmas da arqueologia sul-americana. Os majestosos centros cerimoniais, antes repletos de vida e rituais, foram gradualmente abandonados, deixando para trás apenas o silêncio e as enigmáticas esculturas de pedra. Não há sinais de guerra ou invasão. Pesquisadores sugerem que mudanças ambientais severas, como longos períodos de seca, crises agrícolas e até epidemias, podem ter forçado o abandono da região. Sem registros escritos, as causas exatas permanecem envoltas em mistério. Cada hipótese abre novas perguntas sobre o destino desse povo enigmático. Nos últimos anos, tecnologias inovadoras como o LIDAR revolucionaram a pesquisa na região, revelando estruturas ocultas sob a densa vegetação e ampliando o conhecimento sobre a extensão do complexo arqueológico. Essas descobertas sugerem que San Agustín era muito mais do que um simples centro cerimonial. Era o coração de uma civilização sofisticada, com redes de vilarejos, estradas e sistemas agrícolas complexos. Escavações recentes trouxeram à luz novas estruturas, túmulos e artefatos, indicando que o complexo é ainda maior e mais intricado do que se imaginava. A complexidade arquitetônica e simbólica das esculturas desafia interpretações, sugerindo uma sociedade com crenças e conhecimentos avançados. Lendas locais, transmitidas de geração em geração, falam de gigantes, seres sobrenaturais e até visitantes de outros mundos, alimentando o fascínio e o mistério em torno das estátuas. Apesar das teorias fantásticas, a ciência confirma: tudo é obra de um povo indígena notável, cuja identidade e história ainda estão sendo desvendadas. Cada nova escavação, cada análise de solo ou artefato, adiciona peças ao quebra-cabeça dessa civilização perdida, aproximando-nos, pouco a pouco, de compreender os segredos de San Agustín. O enigma permanece, convidando exploradores, cientistas e sonhadores a decifrar o passado oculto sob as pedras silenciosas do vale. Hoje, o Parque de San Agustín é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, atraindo viajantes e estudiosos de todos os continentes. Trilhas e museus a céu aberto permitem contato direto com as esculturas e a história agustiniana, enquanto pesquisas arqueológicas continuam revelando novos detalhes sobre esse povo misterioso. A experiência é uma imersão onde arte, natureza e mistério se encontram, inspirando visitantes de todas as idades a refletirem sobre o passado. Diante das estátuas, é impossível não imaginar quem as criou, o que pensavam e quais histórias queriam eternizar em pedra. As esculturas de San Agustín impressionam pelo tamanho, variedade e riqueza de detalhes. Muitas representam deuses, guerreiros, animais sagrados e seres fantásticos, sugerindo uma cosmovisão complexa e cheia de simbolismos. O maior legado de San Agustín é o mistério, perguntas sem resposta que instigam a imaginação de pesquisadores, artistas e curiosos. Teorias vão desde rituais funerários até representações de mitos ancestrais. O fascínio dessas esculturas atravessa gerações e fronteiras, alimentando o imaginário coletivo e inspirando novas interpretações artísticas e culturais. Como guardiãs silenciosas, as estátuas seguem firmes, protegendo seus segredos e convidando cada novo olhar a buscar respostas. San Agustín é mais do que um sítio arqueológico. É um símbolo da riqueza e diversidade das culturas pré-colombianas. Um patrimônio vivo que conecta passado, presente e futuro. E assim,
Enquanto o tempo passa, o enigma de San Agustín continua a despertar a curiosidade e a imaginação de todos que cruzam seu caminho.